Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo da playlist de neuroanatomia. Se você quer acompanhar essa playlist desde o início, vá até a parte de playlists do canal, que vai estar separado todos os vídeos gravados de neuroanatomia até agora. Hoje eu vou começar introduzindo o assunto de tronco encefálico. A gente já falou da medula, agora vamos começar a falar dessa estrutura chamada de tronco encefálico. O que é o tronco encefálico? Bom, eu coloquei aqui um resumo, uma síntese de que o tronco encefálico é uma estrutura que desempenha um papel fundamental no controle das funções vitais e na integração dos reflexos do corpo humano. Sua localização está entre o diencéfalo e a medula espinhal e é essencial para a regulação da respiração, batimentos cardíacos e outros processos automáticos indispensáveis à vida. Resumindo, mais resumido ainda, né? O tronco encefálico vai ser uma rede de núcleos que vai passar informação do corpo para o cérebro. O tronco encefálico ele é dividido em algumas estruturas. Na verdade, são 3 estruturas. O mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Para começar a explicar o tronco encefálico, para a gente começar o estudo dessa estrutura, nada melhor do que começar do início. Então, vamos começar falando do bulbo, da primeira parte ali do tronco encefálico. Quando acaba a medula espinhal, começa o tronco encefálico pela parte do bulbo. Então, vamos começar por essa parte. Aqui é uma foto representativa, em que isso aqui tudo é o tronco encefálico, essas 3 estruturas juntas. Só que a gente divide em 3. Então, tem a mais de cima aqui, ó, que seria o mesencéfalo, a do meio, que seria a ponte, e embaixo, que seria o bulbo. Eu vou fazer um vídeo para cada uma dessas estruturas, dessas partes da estrutura do tronco encefálico. Começando pelo bulbo. Aqui é outra imagem que dá para a gente entender aqui a formação do tronco encefálico a partir dessas 3 estruturas que seriam o mesencéfalo, ponte e bulbo. Mas aqui eu gostaria de falar uma outra dúvida que possa surgir. Como que eu saio de medula espinhal para tronco encefálico? Como que eu sei que isso aqui é medula espinhal e que isso aqui é tronco encefálico? Bom, no vídeo de medula espinhal, que eu vou deixar aqui no card acima, eu disse que o limite superior da medula se chama forame magno, que é uma espécie de buraco. Eu já vou explicar, quando eu for falar de ossos cranianos, eu vou explicar o que é um forame, o que é o forame magno, mas vamos pensar que o forame magno é uma espécie de buraco que fica no osso do crânio. E eu disse no vídeo de medula, se você não assistiu, vou deixar no card e na descrição do vídeo, que o limite da medula superior seria esse forame, seria esse buraco. Então, para a gente delimitar o bulbo é o seguinte: a partir do forame magno, a gente chama de bulbo, ou seja, a gente chama de tronco encefálico. Aqui seria esse buraco, aqui seria o forame magno, e aqui deixa de ser medula, aqui é medula, ó, embaixo é medula. Aqui para cima, deixa de ser medula e começa a ser tronco encefálico, sendo essa primeira parte aqui, ó, chamada de bulbo, essa parte em verde. Ou seja, o limite inferior do bulbo ou do tronco encefálico vai ser o próprio forame magno. Aqui já é para falar de uma outra estrutura que delimita o bulbo. Não é uma estrutura, mas é um sulco, na verdade, que é o sulco bulbo-pontinho, que é o limite superior do bulbo, que separa o bulbo, que é isso aqui tudo, da ponte, que é isso aqui, ó. Então, isso aqui que está na seta tracejada em vermelho, é o sulco bulbo-pontinho. Agora vamos falar dos nervos, certo? O que acontece? O bulbo ele faz conexão com alguns nervos cranianos, sendo eles o nervo 10º, já vou explicar isso, o 10, o 11, o 12 e o 9. Eu já vou explicar o que são esses números. Aqui já está até falando, né, que o 10 seria o nervo vago, o 9 seria o glosso faríngeo, mas aqui nessa imagem eu queria explicar como que dá essa nomeação de 1, 2, 3, tá. Agora eu vou explicar. De cima para baixo a gente vai nomear. Então, o que está mais acima é o primeiro. Então, o mais acima é o primeiro. O mais abaixo seria entre aspas, para ser o último da denominação. Então, por exemplo, se são 12 nervos cranianos, o último era para ser o 12. Só que o que a gente nota? Que aqui, ó,
O 1 tá mais em cima, aí o 2 tá um pouquinho mais embaixo, o 3 tá embaixo do 2. Aqui, até aqui tá tudo tranquilo, né? Tá indo em ordem. Só que quando a gente chega aqui no bulbo, ó, a gente percebe uma coisa, que um tá do lado do outro, não tá embaixo. Não tem um embaixo do outro, tá tudo do lado. Então, como que a gente faz para nomear uma coisa que tá uma do lado da outra, sendo que eu disse anteriormente que era de baixo para cima, de cima para baixo? Vai ser o seguinte, vai ser de dentro para fora, essa nomeação. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o nervo vago, que tá aqui, certo? Então, é o 10. Só que a gente percebe uma coisa, que ele tá mais para dentro do que o nervo acessório, que é o 11. Então, é basicamente assim que vai funcionar, de dentro para fora, vai ser a nomeação. Só que aí tem uma exceção a essa regra, tá bom? Aí, qual que é a exceção? A exceção vai ser o nervo hipoglosso. Ele tá sendo nomeado como 12, mas ele tá mais para dentro. Era para ele ter uma denominação menor se seguisse essa regra. Então, ele é a única exceção. O resto é assim, de cima para baixo. Então, a gente começa com 1, 2, 3, 4, 5, entre outros, até chegar no bulbo. Aí, quando chega no bulbo, a gente denomina de dentro para fora, com exceção do nervo hipoglosso, ok? Aqui, gente, já é para falar sobre os nervos que fazem parte do bulbo, que fazem conexão com o bulbo. Então, vão ser eles. O nervo glossofaríngeo, que é esse aqui. Eu vou colocar em números para ficar mais fácil, assim, em vez de essa denominação romana, porque muita gente tem dificuldade. Então, o nono nervo craniano vai ser o glossofaríngeo. O 10º vai ser o nervo vago, que também faz parte. O 11, deixa eu achar ele aqui, é o acessório. E o 12 é o hipoglosso, 12º. Então, esses nervos vão fazer parte do bulbo. Então, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. O glossofaríngeo, eu vou dar uma resumida na função de cada um, tá, gente? Isso aqui é um resumo. Mais pra frente eu vou gravar um vídeo falando de nervo e aí eu vou falar mais, aprofundando mais a função desses nervos. O glossofaríngeo é um nervo misto. Ele vai inervar tanto a glândula parótida como a língua posterior, faringe e músculos da deglutição, ok? O vago, ele é o maior nervo craniano e vai ter funções motoras para faringe e laringe, além de inervar de maneira parasimpática em relação ao sistema nervoso autônomo, órgãos torácicos e abdominais. O nervo acessório é um nervo motor exclusivo e ele vai ser dividido em raízes craniana e espinhal, que vai inervar o trapézio e o esternocleidomastóide. E o hipoglosso é um nervo essencialmente motor que controla a maioria dos músculos da língua. Então, esses aí vão ser os nervos presentes no bulbo. Em relação à medula, mas você já fez um vídeo de medula? Sim, só que eu achei que eu deixei algumas coisas passarem que é importante pra gente entender algumas coisinhas do bulbo. Então eu vou dar uma recapitulada aqui na medula pra gente entender algumas coisas. Na medula, eu disse no outro vídeo algumas estruturas, que é o seguinte, a gente tem aqui na frente, ó, uma fissura, né, que é essa parte mais aberta, que é a fissura mediana anterior. Eu tô falando aqui só de medula, tá, gente, por enquanto. Então aqui, fissura mediana anterior. Aqui, sulco mediano dorsal ou posterior. Aqui no ladinho aqui, mais assim, na verdade, assim, eu vou ter o sulco posterolateral, que é posterior e lateral. À frente aqui tá ventrolateral, mas também pode ser chamado de sulco anterolateral. E vai existir ali um sulco intermédio posterior. Então, é esse sulco aqui, ó. Sulco intermédio dorsal ou posterior. Que é importante porque no último vídeo eu não falei dele e ele aparece no bulbo. Por quê? Porque quando a gente olha o bulbo é uma continuação da medula. Então, os sulcos que eu encontro na medula, eu encontro no bulbo. Por isso que eu tô recapitulando com vocês, ok? Então, vamos lembrar aqui. Eu coloquei um S, vou dar até um zoom maior aqui, ó. Um S naquele sulco bulbo pontíneo, que é aquele limite do bulbo. Aqui é ponte, né? Então, aqui tá o bulbo, aqui é a ponte. Então, aqui a gente tem o sulco bulbo pontíneo fazendo essa divisão. É o S. No 1, eu coloquei o que seria a fissura mediana anterior aqui no bulbo. Então, seria isso aqui, ok?
Seria um. Aqui eu coloquei um asterisco que seria a chamada decussação das pirâmides. O que é decussação das pirâmides? Decussação significa cruzamento de fibras, ok? Pirâmide, o que é pirâmide? Pirâmide é isso aqui, ó. Essa parte mais dilatada aqui, ó, do bulbo. A pirâmide, basicamente, vai ser onde vai passar o trato córtico-espinhal, que é basicamente um conjunto de fibras importante para o controle motor do nosso corpo. Mais pra frente eu vou falar sobre os tratos em relação à medula, e aí vocês vão entender a função dos tratos córtico-espinhal, rubro-espinhal, entre outros. Mas hoje vou falar só esse conceito mesmo de pirâmide, ok? E sabendo que o trato é um conjunto de fibras, e essas fibras têm alguma função. O trato córtico-espinhal, ele vai ser um conjunto de fibras que vai ser importante para o controle motor do nosso corpo, ok? A decussação das pirâmides seria o cruzamento das fibras desse trato. E por que isso é importante? Lembra quando a gente está estudando ali no ensino médio, ou até de conhecimento popular mesmo, que as pessoas falam assim, você sabia que o lado esquerdo do seu cérebro controla o lado direito do seu corpo? É por isso, porque as fibras motoras, elas se cruzam. Então, por exemplo, tem uma fibra que está vindo aqui, era para ela controlar esse lado daqui, né, do meu corpo. Só que ele vai vir aqui e vai cruzar. Então, esse lado aqui vai coordenar esse lado aqui, tá bom? Para mim que estou fazendo o vídeo, esse lado aqui tá sendo o esquerdo. Então, o esquerdo tá vindo aqui, vai cruzar e vai controlar o direito. Da mesma forma, o direito vai cruzar e vai controlar o esquerdo. Então, é importante saber isso, eu acho interessante também entender essa questão. Aqui no 2, gente, a gente vai ter o que a gente chamou de sulco anterolateral. Então, aqui, ó. Sulco anterolateral. Uma coisa diferente da medula é que no 3 a gente consegue ver de frente, porque essa aqui é a parte anterior do bulbo, o sulco posterolateral, que seria esse aqui. Então, aqui o anterior, aqui o posterior. A gente consegue enxergar ele, tá bom? Devido à proporção, né, de como ele é construído. Nesse 4 aí, a gente tem o que a gente chama de oliva. Deu esse nome, gente, porque quem descobriu achou que parecia ali uma azeitona, por isso que deu esse nome de oliva, que é essa parte mais dilatada aqui dos dois lados, né? Isso aqui e esse aqui. E essa oliva, basicamente, ela vai ficar entre o sulco anterior e posterior, aqui, né? Aqui e aqui. Ela é uma importante estrutura para a gente conseguir fazer delimitações anatômicas. Então, por exemplo, a gente tem aqui que nos sulcos é onde a gente tem a emergência dos nervos cranianos. Então, a gente pode falar assim, tal nervo está anterior à oliva. Então, a gente sabe que está no sulco anterolateral e não no posterolateral. Ela é importante anatomicamente por isso. Outra importância da oliva é em relação ao núcleo olivar, que fica na própria oliva, que tem algumas funções que vão ser ditas posteriormente em outros vídeos que eu vou fazer, aprofundando um pouco mais esses conhecimentos que eu estou passando de maneira superficial nesses vídeos. Agora, na parte posterior, a gente tem aqui que o bulbo é mais difícil essa parte, tá, gente? Só que o bulbo ele vai ser considerado ali que ele vai ser limitado através das estrias medulares. Acima dessas estrias a gente já denomina ponte e abaixo a gente denomina bulbo. Então aqui, ó, essas aqui, ó. Aqui já tá até escrito, né? Estrias medulares. Vai denominar acima ponte e abaixo, que é tudo isso aqui, de bulbo. Então aqui seria a delimitação. A gente também vai ter aqui os sulcos, né, da mesma forma que na medula. Então aqui a gente teria o sulco mediano posterior. E aí que é importante, porque lembra que eu falei daquele sulco intermédio posterior? Seria isso aqui, ó, intermédio posterior. E aqui, ó, que também dá para ver de frente, seria o sulco posterolateral. Então é a mesma coisa da medula, por isso que eu fiz aquele recapitulando lá. Assim como na medula, o bulbo também vai ter os fascículos grácil e fascículo cuneiforme. É muito importante lembrar da medula espinhal, porque ela vai ser muito importante para entender o tronco encefálico e a neuroanatomia no geral. Então, se você não se lembra, eu vou deixar aqui, vou reforçar, né, que está no card o vídeo de medula espinhal e no canal também. É só você entrar dentro do perfil e encontrar o vídeo. E o que seriam esses fascículos? O fascículo grácil vai ser aquele que vai ser responsável por controle dos membros inferiores e na parte
baixa da região torácica e abdominal. Já o fascículo cuneiforme vai ser o contrário, vai ser membros superiores e região torácica alta e região cervical, ok? Parte superior ali do tronco. Mas o que é importante falar em relação a esses fascículos? O que tem de diferente? É que eles vão terminar no bulbo a partir do que a gente chama de tubérculo grácil e tubérculo cuneiforme. Seria o final desses fascículos. E é essa parte aqui mais dilatada, ó. Aqui tá mais dilatado. Vou até tirar esses desenhos aqui, que fica mais fácil de entender. Aqui, ó. Aqui, eu acho bem interessante. E ele é mais dilatado devido ao núcleo, né, que existe ali dentro. Outra coisa que existe também é o tubérculo trigeminal. Ele não é tão falado assim, mas é onde o núcleo do trigêmeo passa. A gente tem o nervo do trigêmeo e ele é um nervo que passa ali por todo o tronco, basicamente, e no bulbo ele também passa, formando aqui o que a gente chama de tubérculo trigeminal. Ok? A gente tem também o trígono do vago e o trígono do hipoglosso, que são nervos, né? Eu vou aqui, ó, que é isso aqui. Ah, mas como eu sei qual que é o trígono do vago e qual que é o trígono do hipoglosso? Lembrando que nervo vago é o nervo 10, né? E o nervo hipoglosso é o 12. Perfeito? Qual que é maior, 12 ou 10? 12. Então, o 12 vem para cima e o 10 vem para baixo. Então, aqui seria o trígono do vago e trígono do hipoglosso, que também está ali abaixo da estria medular, ou seja, no bulbo. Outra região, outra área importante que a gente tem que saber aqui é a área vestibular. O que é isso? É uma área contínua entre bulbo e ponte, que é isso aqui, basicamente, ó. Isso aqui. E é importante porque é onde estão os núcleos do nervo do vestíbulo coclear. É uma área contínua entre bulbo e ponte, onde está esse núcleo do nervo, que é importante, tá? Outra área também é a área póstrema. O que é a área póstrema? A área póstrema é essa área aqui, basicamente, e é uma área que está relacionada com a regulação do reflexo do vômito. E é uma área menos cobrada, a mais cobrada seria a área vestibular, mas é interessante também lembrar que o bulbo vai ter, e se perguntar, a função de regulação do reflexo de vômito devido a essa área póstrema. Eu vou escrever aqui para caso vocês queiram pesquisar área póstrema um pouquinho mais, tá bom? Tubo neural. Como assim? Vamos voltar na embriologia? Não é que a gente vai voltar na embriologia, mas é porque tem coisas da embriologia que é importante para a gente delimitar algumas coisinhas aqui do bulbo. Então, como já dito em vídeos anteriores, se você não se lembra dessa parte do conteúdo, eu vou deixar no card aqui na descrição do vídeo sobre embriologia, para dar uma relembrada. O tubo neural é responsável pela formação do sistema nervoso central, que é a parte do sistema nervoso que é alojado dentro de estruturas ósseas. O tronco cefálico também faz parte do sistema nervoso central. Então, ele é formado pela estrutura embrionária tubo neural. A gente lembra, né, que crista neural vai formar sistema nervoso periférico e tubo neural sistema nervoso central, sendo o tronco cefálico parte do sistema nervoso central, então formado pelo tubo neural. Então, o tubo neural vai ser uma estrutura importante para formar aí essa estrutura que a gente está estudando hoje. E o tubo neural, como a gente já disse no vídeo de embriologia, ele vai sofrer algumas dilatações. E essas dilatações também podem ser chamadas de vesículas primordiais, que vão dar origem a todas as estruturas do sistema nervoso central, basicamente. Aqui tem essa imagem que eu acho muito interessante porque resume tudo. Então, a gente vai ter aqui o tubo neural, normalzinho, né? Sofrendo dilatações, que são o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. E essas vesículas, essas dilatações, elas vão se diferenciar. O prosencéfalo vai se diferenciar em telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo não vai se diferenciar, vai ficar mesencéfalo da mesma forma. E o rombencéfalo vai se diferenciar em metencéfalo e mielencéfalo. Ah, mas por que lembrar disso? Porque é bom lembrar que o rombencéfalo vai se diferenciar em mieloencéfalo e vai formar o que a gente chama de bulbo, que pode ser uma questão de prova. Então, a gente tem ali que lembrar que o tubo neural vai gerar dilatações. Essas dilatações são as vesículas primordiais que vão se diferenciar e o rombencéfalo vai ser responsável por se diferenciar e formar o bulbo através do mielencéfalo.
Aqui é uma imagem muito interessante também, que dá pra gente entender como que isso está disposto no nosso corpo, né? Então aqui a gente tem o mielencéfalo, ó, nessa região aqui, ó, que é justamente a parte onde está sendo formado o bulbo, né? Então aqui, ó, o mielencéfalo aqui. Olha aqui, se a gente não disse que isso aqui é o bulbo, isso aí, né? Olha só, vou voltar lá naquela primeira imagem que eu mostrei, ó. Olha o bulbo aqui. Aqui também, olha o bulbo. Então, quando a gente vai lá naquela imagem dessa imagem aqui que tá dando ênfase nas partes embriológicas, olha só. Mielencéfalo formando o bulbo. Então, essa aqui é só mais uma informação que eu acho importante, que pode ser cobrada em prova. Lembrando, novamente, que todos os vídeos do canal toma como base o livro Neuroanatomia Funcional, do médico e escritor Ângelo Machado, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu gostei, comente alguma coisa, alguma dúvida. Até uma próxima!